E aí, Bela, o que você acha que é saúde mental? Você sabe que eu estava pensando, Luciano, quando a gente estava discutindo sobre esse episódio, o quanto a gente fala sobre isso, o quanto a gente deseja isso, o quanto a gente diz que busca isso, mas o que é? Um pouco a gente sabe. O quão pouco a gente sabe disso, né? É verdade. Eu faço um paralelo com o que eu estou passando agora em relação à menopausa. A gente sabe que existe, a gente sabe que vai acontecer, mas na hora H parece que falta repertório para a gente entender como tratar o assunto, né? Mas é por isso que hoje, pela primeira vez no nosso podcast, a gente está trazendo convidados. Ou pelo menos eu tenho que me lembrar que às vezes isso não vai na ordem, né? Mas vai na ordem. Mas nesse caso vai. E para isso nós temos hoje, para nossa honra, dois convidados que são duas pessoas que, particularmente para mim, são muito importantes na minha vida, pelo processo todo que eu já passei. Isso acho que vai acabar vindo aí em algum episódio, mas eu vou deixar que eles se apresentem. Então hoje conosco nós temos, para nossa honra, o Dr. Hermano Tavares e a doutora Tatiana Filomensky. Vamos começar com as mulheres? Tati, com você. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. Participar do podcast de vocês é sempre um prazer, Luciana, Anabela, que são duas pessoas tão queridas para mim. Eu sou psicóloga, né, e falando um pouquinho, então eu sou psicóloga. Eu trabalho aqui com saúde mental e atendimento clínico há mais de 20 anos. E estou falando aqui hoje de um trabalho que eu faço no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, no ambulatório de transtornos do impulso, né? Então, acho que esse é um pouquinho do que eu faço hoje, além de dar aula, enfim, cuidar da ONG, falar das bets e por aí vai, né, irmã? É isso aí. E aí, o doutor Hermano, que a Tati vem da psicologia, isso, de uma formação importante. Isso. Se a gente for falar o currículo dos dois aqui, não ia dar tempo hoje, né? Mas o doutor Hermano é um psiquiatra, isso, né? Aí e acho que agora. É interessante, né? Temos as duas formações Essas aqui. Essas visões. Conosco. Por favor, doutor Hermano, fale um pouquinho de si, porque se for falar o seu currículo, é muito longo. Então, eu me chamo Hermano, eu sou psiquiatra, sou também professor. Eu sou professor associado aqui do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Fundei em 1998 o Ambulatório do Jogo, né? Que é o Anjo, o ambulatório para tratar pessoas que têm problemas de jogo compulsivo. Mas o desdobramento disso daí levou, na verdade, a ampliação do serviço para o ambulatório dos impulsos, que é esse que a Tati faz parte, que aí não ficou só na compulsão por jogo, ficou jogo, compra, sexo, comida, o que a gente chama de compulsões ou as dependências comportamentais ou não químicas, né? E aí também como uma derivação natural desse trabalho, a gente começou a trabalhar muito com a questão da qualidade de vida, do bem-estar subjetivo e da medicina de estilo de vida, como uma forma de consolidação dos ganhos terapêuticos. A pessoa faz o tratamento, mas se ela não tiver uma revisão de hábitos, de mudança de hábitos e de estilo de vida, ela não vai conseguir consolidar os ganhos que ela teve com esse tratamento. Perfeito. É bem por aí a nossa conversa de hoje. Então eu começo perguntando para vocês, e fiquem à vontade quem é que vai falar, que raios que é saúde mental? Acho que a gente está buscando uma definição para o leigo, né? Isso. Nós que somos leigos e aqui estão nos acompanhando. Exato. E que às vezes assim, puxa, falamos de saúde mental, mas o que é? Como defini-lo? Exatamente. Né? Acho que a gente fala mais sobre o que não é do que o que é. Exato. Pode ir, Você quer que eu vá primeiro? Ela pode ir, mano. Então, o problema já começa daí, né? Por que a saúde mental?
A gente tem esse hábito, que é uma questão até filosófica, de separar mente e corpo. Então tem a saúde do corpo e a saúde da mente. Mas se a gente for ver na prática, é indivisível, né? É muito difícil ter saúde do corpo e ter saúde do corpo e não ter a saúde da mente, ou ter a saúde da mente e não ter a saúde do corpo. Eles são um todo único. A gente é que divide isso. Mas tudo bem, né? Vamos lá. A saúde mental, então, que é a saúde da mente, vai ficar mais restrito a esses aspectos da minha vivência psíquica, da minha vivência psicológica, né? A suposição, veja bem, a gente é muito influenciado por diferentes linhas de pensamento. Uma linha de pensamento que influenciou muito, né, é a psicanálise. A psicanálise tem uma proposta de que a condição fundamental do humano é ser angustiado, e que ele então fica organizando mecanismos de defesa contra a angústia, que seria um estado natural. O fato é o seguinte: você não vai ser alegre e feliz todo momento, a vida toda. Mas os estudos mostram, é bom que nós psiquiatras e psicólogos nos lembremos disso, que a maioria das pessoas são felizes e são bem ajustadas. É uma parcela expressiva que não é, aproximadamente uns 30%, o que é muita coisa. Mas o mais normal do ser humano, vamos dizer assim, o mais frequente, é que nas suas vivências pessoais, ao longo dos momentos, vamos dizer, prevaleçam os sentimentos positivos, a alegria, o contentamento, a serenidade, mais do que, por exemplo, a tristeza, raiva ou fúria, ou apreensão, medo, que todo mundo vai sentir isso em algum momento da vida, mas a somatória do que é o bem-estar e a saúde mental é isso, a somatória dos momentos, vou simplificar a coisa, a somatória dos momentos alegres deveriam superar a somatória dos momentos tristes ou não alegres. Isso seria a tua saúde mental, que é intimamente ligada à saúde do corpo, e não sei se dá para fazer essa diferenciação, mas é assim que a gente vive, né? A gente vive uma fantasia de que a mente é separada do corpo. Eu penso que, assim, é um pouco completando o irmão, acho que é como se a gente usasse vários óculos, né? O grande problema é que quando a gente está sem a saúde mental, a gente não consegue trocar o óculos. Então, passar por tristeza, alegria, angústia, raiva, fica tudo da mesma fazer cor, parte. Né? Fica tudo igual, né? E eu acho que aí a gente adoece, porque a gente não consegue fazer essa transição. E a vida a gente transita entre, às vezes, diferentes emoções e percepções, né? E tem que ser feito de uma forma natural, ou seja, saudável. E que quando a gente não tá bem e adoece esse lugar, a gente não consegue trocar o óculos, né? A gente fica com essa lente continuamente e vai dando todos os significados ao nosso redor, independente do que acontece, sempre por aquela perspectiva, né? Muito bom. Tati e doutora Hermana, eu sempre falo para as pessoas com quem nós trabalhamos na nossa empresa, que nós treinamos, né, líderes nas empresas, eu sempre falo para eles o seguinte: quando você está sentindo que as coisas não estão muito bem, não tenha nenhum tipo de restrição ou constrangimento em buscar ajuda, né? Buscar a ajuda do profissional como vocês, né, o psiquiatra, o psicólogo, o neuro, enfim, aquele que pode ajudar naquilo que está acontecendo, né, é vital hoje em dia, né? Mas a gente também gosta de mostrar que não é só isso, não é só buscar a ajuda, né? Vocês mesmos já falaram hoje aqui da importância dos hábitos, do estilo de vida. Eu queria que vocês falassem um pouco mais disso. O quanto desse bem-estar a ser buscado está nas mãos das próprias pessoas. Dos hábitos, do estilo de vida. Que não é só a questão de buscar ajuda, né, mas também o que eu posso fazer por mim mesmo para que eu possa ter mais saúde mental. Acho que esse é o tema principal que a gente quer ouvir de vocês. Isso é uma questão muito importante, porque é o seguinte, eu acho que se você tem uma apendicite, a sua única obrigação é entender que você está com uma dor. Exatamente. Ou alguém diz que isso é uma apendicite, aí eles te põem esticado em cima de uma mesa, o anestesista te põe para dormir, acabou sua responsabilidade. A situação é do cirurgião agora e do anestesista. No tratamento de saúde mental, nunca vai ser assim. Porque sempre vai ser um trabalho a 4 mãos, no mínimo.
Você pode envolver a família, aí serão várias mãos, mas assim, é um trabalho cooperativo do começo até o fim, né? Isso dito, dizer assim, olha, a responsabilidade é do sujeito, se ele adoeceu foi porque ele não se cuidou, eu acho isso perigoso, isso é ficar transferindo responsabilidade para os outros, né? Claro que o indivíduo pode e deve fazer coisas que auxiliam a construção da sua saúde, incluindo a sua saúde mental, mas a gente tem que entender o quanto da nossa sociedade e da nossa economia hoje permite esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas que sejam minimamente informadas sabem do valor da atividade física. Então, você está informado que, olha, você precisa fazer atividade física todo dia. Ah, tá bom, todo dia não, vai, assim, seria ideal, mas se você conseguir fazer, poxa, 3 vezes por semana, 40 minutos, 2 horas por semana, já tá bom. Tá, aí você pega um pai de família que mora numa região periférica, ele não tem um salário tão bom, então ele precisa de 2 turnos de trabalho, ele trabalha um primeiro emprego, depois trabalha um segundo emprego, para chegar na hora no primeiro emprego, ele levanta às 4h30, pega o ônibus às 5, chega no trabalho às 7, trabalha até 13 horas, aí ele sai, já entra no segundo trabalho, sai de lá 19 horas. Já cansei, não dá para ir para ginástica não, já cansei. Isso, pronto, aí depois a gente chega e fala, cidadão, você precisa fazer exercício, hein? Se você não fizer, responsabilidade sua aí, depois você vai ficar deprimido, cansado, etc, porque você não se exercita. Então, assim, sim, vamos lá, se o indivíduo tem as condições mínimas para praticar bons hábitos, a responsabilidade começa a ficar mais no colo dele. Mas a gente não pode isentar a sociedade como um todo. Todos nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar das pessoas à nossa volta, certo? Começar a pensar esse equilíbrio, principalmente esse equilíbrio trabalho, vida pessoal, né? E o quanto que hoje a sociedade permite que a gente estabeleça esse equilíbrio. Para começar. Aí depois a gente pode conversar tudo que são os hábitos mais interessantes, etc. Legal. Eu gostei que o senhor trouxe um componente social, né, do construto desse bem-estar, que é coletivo, que é social, que é político. Exato. Muito legal. Que tem a ver com capitalismo e por aí vai. A economia, e até também das nossas disposições, né, o quanto eu me esforço para tornar o nosso mundo e a vida um pouquinho mais gentil para as pessoas à minha volta, né? Uhum. Eu tento me policiar, eu sou muito sanguíneo, às vezes eu, isso aqui tá errado, isso aqui, puta, pronto, acabei de, só tem palavrão, desculpa, mas acabei de... A gente adora francês aqui, não se preocupe. Acabei de tornar a vida das pessoas ao meu redor um pouquinho mais difícil, né, porque, então, assim, claro, a gente tem que ser autêntico e falar quando tá satisfeito, mas assim, ter essa predisposição de praticar uma gentileza, de ser generoso, de tratar bem o próximo, sem esperar que necessariamente eu vou receber uma coisa em troca, porque aí eu emulo isso, estimulo isso nas pessoas. Então a responsabilidade é de todos, num nível coletivo e num nível individual. Muito bem. Tati, eu acho que é importante você comentar também o tema, antes da gente passar para frente. Não, em cima, eu tô aqui pensando nessas coisas que o Hermano tá falando, né, o quanto... Às vezes a gente também pensa que para ter uma questão de bons hábitos você precisa fazer grandes mudanças, né? E às vezes as mudanças elas podem começar por pequenos gestos, pequenas atitudes no seu dia a dia, que vai desde essa questão do como eu vejo e trato o outro, né? Assim como eu posso tentar fazer uma escolha que nem sempre dá muito... Nessa vida corrida, quando vocês falaram do trabalho, o quanto a gente hoje, o nosso trabalho híbrido, ele nos o dia inteiro, aumentou. Né, exato, aumentou a nossa carga de trabalho. O quanto a gente hoje, com a facilidade tecnológica, também teve um prejuízo na hora que para o horário que deveria parar para a gente poder ir embora, a gente não consegue ir embora, né? Porque o trabalho continua indo conosco. Ele vai com a gente no bolso, né? No bolso. Né? Então, esses desafios, né, de colocar os limites, de perceber os limites, porque a gente vive, acho que a era do não limite, né? Para tudo, né? Então, tudo é para já, tudo é para ontem, tudo é o tempo todo. Então,
a dificuldade da gente conseguir perceber que pequenas escolhas podem ser, hoje eu vou comer a comida que tem ali no refeitório, eu vou sair comer o pastel da feira, né? Só que fazer isso de vez em quando é uma coisa, agora você fazer isso constantemente, qual é o prejuízo, de repente, no hábito alimentar para a sua saúde, não para o peso, mas para a saúde, né? Então, acho que temos uma questão com limites hoje, que é a reflexão sobre isso, né? O quanto a gente ultrapassa os limites e quando a gente percebe, ultrapassou demais em tudo. Seria importante falar um pouquinho de tecnologia mesmo, né, Tati? Não tem como fugir desse tema, né, hoje, para falar de saúde mental. Existe um certo mito de que a tecnologia, pelo menos na década de 90 eu me lembro bastante disso, de que a tecnologia iria facilitar nossa vida. Então nós iríamos ter uma vida mais livre, talvez mais serena, talvez até mais contemplativa, porque a tecnologia iria liberar o caminho das pessoas. Não foi bem isso que aconteceu, né? Nós estamos vendo uma espécie assim de uso imaturo da tecnologia, e não falo de uma pessoa, falo da sociedade em geral, né? A forma como nós trouxemos a tecnologia, o quanto isso está afetando. Vocês acham que sim, que vocês estão vivendo aí no front de atendimento das pessoas, que a tecnologia, da forma como ela está fazendo muito mal à saúde mental, ou não, eu estou enganado? A tecnologia está desafiando a saúde mental, ainda precisa de mais estudos para que a gente não saia assim de forma um tanto quanto leviana, apontando o dedo e dizendo, olha, essa aqui é a origem de todo o mal. Então eu queria lembrar que, por exemplo, quando saiu a imprensa de Gutenberg lá no século XVI, alguém disse que isso era muito perigoso, que a população tivesse acesso a livro. E em que pese que a gente diria, olha, não é o caso, não foi o caso, não sei, porque depois teve 2 guerras mundiais. Na verdade, a primeira coisa que aconteceu, teve a prensa de Gutenberg, aí alguém resolveu, a primeira coisa que ele publicou foi uma Bíblia, e aí a Bíblia saiu das bibliotecas dos monastérios e ganhou a mão do povão. E a primeira coisa que o povão fez foi dizer assim, não sei se eu quero continuar vinculado à Igreja Católica. Na igreja, né? Tá aqui na minha mão, né? Talvez eu queira desenvolver o meu próprio credo, uma outra forma de me relacionar com o divino. Então sim, quer dizer, não é para simplificar a coisa, não é que cada vez que um meio de comunicação de massa ganha, né, o tecido social, se aprofunda e se espalha por nós, né, não é que ele vai destruir a humanidade. Mas ele vai transformar a humanidade. E a transformação, ela não é necessariamente boa, não é necessariamente ruim, ela é uma transformação. E a gente tem essa obrigação, pelo menos para nós mesmos, de entender por onde vai essa transformação, para que eu sofra menos com ela e, se possível, que eu ganhe alguma coisa com ela. Né? Então, exemplos anteriores, você tem a imprensa, depois você tem o rádio, e cada vez que apareceu isso, vocês vão procurar historicamente, tem artigos, tem intelectuais dizendo, olha, isso aqui vai ser o fim da família tal como a gente a conhece. E não foi. A família foi transformada, a família continua existindo. Então, imprensa escrita, depois rádio, depois TV. Não sobrou até para os quadrinhos. Tinha uma época que os quadrinhos iam deformar a cabeça da juventude. Minha mãe não me deixava ler história de quadrinhos, porque ela dizia que ia me estragar. Porque é uma literatura baixa, né? Pequena, e tal. Tem que ler Machado de Assis, minha filha. Rapaz, a gente acabava lendo o Pato Donald e Mônica escondido, né? Porque era uma delícia. Pegava do coleguinha. E, aliás, é bem o contrário, né? Quer dizer, isso, o quadrinho, ele te introduz à literatura. E aí depois você vai para outras formas mais elaboradas e etc. Então, e aí, finalmente, a gente vai chegar na internet e as posições extremadas de quem diz que a internet a inteligência artificial vai ser a salvação da humanidade, e aqueles que dizem que vai ser o fim da humanidade. Agora, realmente, a forma como essa tecnologia da informação está impactando as nossas vidas, eu ainda não tinha visto um paralelo igual, mas é porque também, quando eu nasci, já tinha TV, já tinha rádio, já tinha tudo isso. Exato, também isso, é uma tecnologia nova, né? Assim, aquele momento de eu me sentir muito velho, né? eu me sento com os meus filhos e digo, então, no tempo do papai,
Era diferente. Do papai não tinha computador pessoal. Computador pessoal, quando chegou, eu comprei um, porque meus pais me deixaram, me incentivaram e tal, e a gente carregava o sistema operacional que não cabia dentro do computador com uma fitinha cassete. Eles falavam, fita o quê, pai? Fita cassete. Também já não tem mais, né? Não, mas aí tinha o disquete, tinha o floppy disk. Tinha o quê, pai? Você lembra? Tinha um porta-disquete que a gente... é verdade. Então, nossas vidas, particularmente de nós, migrantes digitais, nossas vidas foram transformadas de maneira muito radical. Muito radical. E a gente ainda está lidando com o reflexo. Para mim, essa é uma opinião pessoal, tá? A maior dificuldade é eu, pai, professor, tutor, imigrante digital, conversando com a geração, que são os meus filhos, meus alunos, etc., que são nativos digitais. Com uma sensação de que, porque eu me disponho a entender o mundo digital, que eu estou levando uma discreta vantagem, ainda que eu tenha dificuldade. Porque assim, eu vivo num mundo que existe YouTube, streaming de todas as formas, existe Wikipedia, existe Spotify. Eu lembro a dificuldade que era pôr as mãos num LP que você estava procurando, conseguir comprar, ter o dinheiro, etc. E hoje, por um valor irrisório, você vai lá e paf, baixa. É uma graça, né? Então eu me sinto abençoado por morar nessa época. Aí quando eu olho os meus filhos que nasceram com tudo isso já à disposição, eu acho que eles são amaldiçoados. Eles ficam perdidos naquilo tudo e se dizendo assim, ai meu Deus, é tanta coisa, o que é o mais importante aqui? E se eu perder o que realmente importa, né? O medo de ficar de fora, o tal do fear of missing out. É muito engraçado. A mesma tecnologia que está servindo e aliviando um pouco a vida de algumas gerações, está meio complicando e tornando a vida mais desafiadora para outras, né? Eu sabe uma coisa que eu costumo falar, mano, é que assim, essa tecnologia veio, tem um monte de coisa nova, mas o nosso cérebro é o mesmo. E aí a gente tenta acomodar e não consegue achar alguns lugares confortáveis de todo jeito. Então eles também não conseguem, porque eles têm acesso a 300 informações ao mesmo tempo. Eles estão ali e a gente fica tentando... E a gente tem que educar e cuidar e gerenciar coisas que a gente também não sabe. Então, assim, é um aprendizado da roda andando, entendeu? É trocar a roda do carro com ele andando. Né? Então, já dá para dar para algum tipo de orientação, você acha, Tati, doutor Hermano, a essa altura? Porque eu sei que veio tudo muito rápido. E como vocês são... especializados em muito desse comportamento compulsivo, né, que tem a ver com o que está acontecendo com a tecnologia, já dá para a gente dar alguma orientação genérica e dizer assim, olha, pelo menos tome cuidado com isso, né? O que a gente pode dizer para as pessoas? Como é que a saúde mental versus o uso da tecnologia deveria ser pensado nos nossos dias? Vamos pegar essa tecnologia da informação e qual é o principal veículo? É a tela. Então, a primeira simplificação, vamos falar em tempo de tela, tá bom? Porque o tempo de tela é o tempo que você tá, vamos lá, se devotando, né? Gastando horas no altar da tecnologia, certo? Agora, essa tela também vai precisar de uma outra discriminação, que é hoje a gente usa muito essa tecnologia para trabalhar, né? E não tem como se desvencilhar disso. Então, não vamos contabilizar o tempo de tela-trabalho. Qualquer outra tela recreativa ou tela de outra natureza, que não é produção, não é tela-trabalho. Máximo de 3 horas por dia. Ponto. Acabou. Pronto, falei. 3 horas. Pronto, falou. 3 horas por dia. Katana? 3 por dia. Então, mas é duro, hein? É duro, porque 3 horas horas de TV, de celular, de computador. Soma tudo e você ficou 3 horas de tela recreativa por dia. Eu checo o meu reporte, né, diário, lá, semanal. O aplicativo do uso do tempo. Cara, dá 2 horas e 58 minutos. Olha, parabéns. Isso porque, não, parabéns nada, porque tá contabilizando no celular. Aí eu não contabilizei aí o streaming, eu não contabilizei. Só no celular, doutor Hermano, quando eu chequei pela primeira vez, eu tinha 8 horas.
Só no celular. Aí o que eu fiz? Eu fiz a seguinte regra. Eu usei aquele limitador de tempo. Dá 8 horas da noite, ele simplesmente desliga o meu telefone. Esteja eu fazendo o que estiver. Mas aí tem a tela do streaming, é bem pouco, é bem mais. Pois é. E aí vou te dizer, não é bom, viu? Não é bom mesmo. Não é mesmo. Use esse outro tempo, se você conseguir, para fazer ginástica, para conversar com os amigos, entendeu? Para você ficar um pouco mais analógico e menos digital, porque seu cérebro também precisa disso. Muito bom. Quer acrescentar algo, Tati? Sobre esses... E esse é um desafio, né? Porque assim... E você tá por perto, eu vejo muito nesse lugar que assim, se interessar, saber o que tá vendo, onde tá vendo. Sim, controles parentais eu acho que são importantes e necessários, porque eles promovem não o controle por autoridade ou imposição, mas eles promovem o diálogo. Então, a gente quando tem um controle parental, e falo isso pela experiência, por praticar isso, ele me coloca numa posição de chegar e conversar, falar, escuta, o que é isso que você baixou? Por que você baixou esse daqui? E eu já vi que já tinha deletado. Falou assim, não era legal, né? Eu falei, não era legal. Porque eu fui ver o que era o aplicativo. Claro. Falei, esse aplicativo não é legal. Aí o limitador de idade, porque hoje também tem para tudo. E aí, assim, eu me pergunto muito, né? O quanto a gente tem que se interessar, porque é parte do universo dos filhos hoje, como disse o irmão, no qual eles estão inseridos, né? Parece assim, Tati, a gente tem que tomar medidas artificiais para viver no mundo artificial. Não tem como não fazer isso. Tem que ter uma resposta, né? Você tem que ter regras e limites. Quando você está na escola, não tem regras e limites. Então, assim, essa questão de... Né, tanto dessa questão do uso do celular nas escolas e tudo mais, que virou um caos, mas é aquilo. Como é que a escola faz? Não é o seu filho que te liga e fala, mãe, tô doente. É a escola que te liga para informar. Né? Então, assim, a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu falei assim, escuta, se você não tivesse com o seu celular no passeio da escola, porque estava no passeio, eu falei assim, você ia procurar quem para conversar? Ele falou, a monitora. Exatamente, eu falei assim, então procura por ela e aí eles vão me falar, não quero mais que você pense sobre isso. Se eu não tivesse celular, com quem eu ia conversar? Vá conversar, porque você tá nesse universo. E o universo escolar é tão rico, é tão importante, tão fundamental para várias, não para o ensino em si, educação formal, mas para tantas construções, né, de gerenciamento de frustração, de lidar com a diversidade, com as diversidades. Habilidade emocional, né? Exatamente, né? Enfim, acho que um pouco nesse sentido aí. Antes, a gente já está, vamos dizer assim, andou uma boa parte do tempo, né, que nós temos para essa entrevista, e eu não queria deixar de falar um pouco sobre a nova NR1, que diz respeito ao ambiente de trabalho, né? Nós trabalhamos especificamente com essa área dos recursos humanos, das empresas, né? E tem havido, já antes da pandemia, desde 2018, os relatos sobre problemas de saúde mental dentro das empresas já era muito alto. Depois da pandemia, isso se acentuou, né? E chegou num ponto agora, nós tivemos números enormes em 2024 de problemas de absenteísmo, enfim, né, de burnout. E de dispensa do trabalho por problemas de saúde mental, né? Então isso foi tão alto que o governo foi praticamente obrigado a lançar uma normativa, né, a atualizar uma normativa a esse respeito, que procura controlar um pouco mais, vamos dizer assim, a experiência, né, do ambiente de trabalho. Eu não sei o quanto vocês acompanharam isso, porque isso é uma questão da nossa área, né, de trabalho, mas eu acredito que isso acabe também chegando a vocês, né? O quanto que o ambiente de trabalho contemporâneo é um ambiente de risco para a saúde mental, né? E o que vocês também têm ouvido falar sobre as melhores práticas, talvez o que vocês pudessem falar sobre essa questão mais específica do ambiente de trabalho e saúde mental. Eu gostaria de ouvi-los. Tá. Essa é uma coisa que eu acompanho com muito interesse, porque acho atual, acho que toca a questão que a gente falava agora de qualidade de vida, que na lógica da nossa sociedade capitalista, etc., é a lógica da produção, né? Da produção infinita numa realidade de meios finitos, de subsídios finitos.
né? Então já é fundamentalmente equivocada na largada, mas tudo bem. E aí isso leva a essa ideia de que quanto mais eu produzo, mais rico eu sou, mais feliz eu serei, e não necessariamente serei mais rico, mas mesmo se for mais rico, ainda assim não serei mais feliz. É preciso conhecer onde é que está o equilíbrio entre trabalho e vida não trabalho, vida pessoal, vida afetiva. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas empresas estão procurando saídas que eu acho que não são saídas verdadeiras. Elas vão lá e fazem um workshop de bem-estar e qualidade de vida. E aí lava as mãos e diz, olha, vocês foram informados sobre as melhores práticas, vocês sabem que tem que fazer exercício, comer bem, dormir bem. Agora, se vocês não fazem, a responsabilidade não é minha. E aí com a NR1 a gente corre o risco de ir para o outro lado. Se por um lado, é você, que nem Pôncio Pilatos, lavar a mão em cima da saúde do trabalhador, o outro lado é você banalizar a doença mental, porque, como eu disse, a doença mental, ela afeta 30% da população presente e afetará 40% das pessoas ao longo da vida. Uau. Então você vai ter a doença mental enquanto você trabalha, ou porque você trabalha. Isso é diferente, percebe? Como eu trabalho muito, eu posso ter um problema, porque eu ia ter mesmo, independente do meu trabalho, mas eu o tive enquanto trabalhava. E aí, agora a responsabilidade é da empresa? Como é que eu estabeleço esse nexo de causa? Não pode ser automático. Até porque se forçar esse automatismo, a gente vai criar uma situação artificial, e em breve todo mundo quebra, e por outro lado, se não quebrar, então a gente vai causar uma banalização da questão da doença mental, e aí ninguém mais leva isso a sério. Então, assim, é preciso encontrar o ponto de equilíbrio. Nem é para lavar as mãos em cima das pessoas e dizer, agora que vocês têm informação, vocês se viram para cada cara. Eu fiz a salinha de descanso, você se vira, né? E nem pode ser o trabalho a explicação recorrente para toda e qualquer apresentação de sofrimento mental. Boa. Mas o trabalho é um lugar que a gente passa muitas horas por dia, então naturalmente esses problemas vão aparecer aonde? No trabalho, porque o cérebro é um só, porque a pessoa é uma só, né? Exatamente. Enquanto eu trabalho, mas foi por causa do trabalho? Ou ela é piorada por causa do trabalho, porque tem um chefe isso, um colega de trabalho aquilo, né? Às vezes algumas causas vêm do trabalho e elas vão aparecer aí, porque realmente é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo. Assim como as crianças aparecem os problemas aonde? Na escola. Na escola, porque elas estão maior parte do tempo do dia delas na escola. Então, mas o quanto é a escola que adoeceu? Pode ter, né? Mas pode não ter. Então, essa avaliação e esse espaço, né, de realmente você não só informar, mas de você abrir condições, de repente, dentro das empresas para a prática, então, da qual você pode fazer uma atividade física, né? Tem uma parceria, você cria outros elementos que os funcionários possam usufruir, de repente, dentro do horário 15 minutos a mais, 15 minutos a menos. O que é perda de qualidade, né, no profissional e de atribuições e de cumprir metas, quando você também tem qualidade, ganha em qualidade de outras coisas. Não tem uma regra, né? Acho que é uma conta que tem que ir se fazendo aos poucos para se chegar. Sabe uma outra coisa que é curiosa, que eu vou só soltar porque é curiosidade, mas é assim. Dinheiro não traz felicidade, mas é antidepressivo. Mas é melhor sofrer em Paris, né, doutor? Eu vou explicar. Se eu aumentar o seu salário, você tem um aumento transitório de felicidade, depois a sua felicidade volta para aquilo que é seu habitual. Mas você fica menos angustiado, menos tenso, etc. Então, o dinheiro, o ganho financeiro, diminui o sofrimento. O desconforto, digamos assim, né? Mas sabe o que realmente traz prazer em trabalhar nessa ou naquela empresa? A felicidade, né? Eu trabalho em tal lugar, eu sou muito feliz lá. Então, o ganho financeiro vai te deixar você menos infeliz trabalhar lá, mas eu sou feliz porque trabalhar é o pacote de benefício. Eu tenho um cartão alimentação, tem um plano de saúde bom, bacana, né? E tem um RH legal, que quando eu me aperto aqui, eles mobilizam alguém que me... Entendeu? Assim que eu sinto que eu tenho
esses benefícios, eu tenho um suporte. Me permitir acrescentar nesse pacote de benefícios aquelas organizações que são cuidadosas com a sua cultura. Isso. Eu tenho acompanhado bastante isso. São poucas, tá? Mas elas estão tentando, pelo menos estão se esforçando, para criar um ambiente menos tóxico. Não é uma palestra de bem-estar e depois vai embora, não é isso. Né? É todo dia, é o processo, é a forma de trabalhar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, desde um cuidado de, em vez de ficar estabelecendo metas individuais comparativas e competitivas, as organizações precisam ter certos objetivos, mas você pode estabelecer uma meta mais coletiva, mais compartilhada, para o time, mais realista, nada que seja tão exorbitante, dando mais voz à própria equipe na hora de estabelecer esses objetivos. Autonomia, então, né? Existem organizações que estão tentando criar um ambiente que seja produtivo, porque a empresa, por definição, vai tentar produzir, a gente não vai mudar isso, né? Mas que seja uma produtividade que traga uma espécie de bem-estar no processo, né? Na própria produtividade, né? Isso faz sentido. É a questão é que assim, as emoções positivas, elas são vinculadas à experiência da conexão, né? Então, quanto mais conectado, integrado, envolvido em atividades colaborativas e sentindo que eu construo coisas que fazem sentido, construo um futuro que faz sentido, eu vou me sentir realizado, né? Eu vou me sentir pertencente, né? E as emoções negativas são vinculadas à adversidade, né? Então, se eu conseguir reduzir a adversidade, eu fico menos triste. Mas isso não quer dizer que eu fiquei mais feliz. Menos triste é só menos triste. Mais feliz é outra coisa. Boa, muito bom. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês pela disposição. A gente já passou do tempo que a gente tinha prometido para vocês, né? Eu quero ser justa com isso. Não, mas foi muito, muito rico, né? Muito. Eu queria realmente agradecê-los. Eu passava a tarde inteira aqui, nós passávamos um café, eu ficava aqui a tarde inteira, dependesse de mim. Aqui no Goiás, né? Aqui no Goiás. A gente está numa conexão Goiás-São Paulo aqui, né? Aqui está Goiás-São Paulo. Mas olha, vocês são muito queridos e o trabalho que vocês fazem é de um altíssimo valor para a sociedade. A gente queria dizer para vocês são os primeiros convidados do nosso podcast, tá? O podcast começou primeiro só com a Bela e eu, né? Agora vocês são os primeiros convidados e não foi por acaso, pelo tema, por quem vocês são, tá? E pela beleza do trabalho que vocês fazem, especialmente agora, né? Que eu tô lendo muito e ouvindo muito podcast sobre a questão das bets e eu tô ficando assim impressionada com quanto isso está destruindo famílias, enfim. E sei que vocês trabalham com isso e eu só tenho a agradecer. Eu queria só avisar que é o seguinte, as pessoas que estão precisando de tratamento, obviamente esse aqui é um podcast com alcance nacional, então a gente não vai poder oferecer tratamento para quem não está aqui. Vocês estão em São Paulo, né? Às vezes a gente consegue fazer algum tipo de tratamento remoto, tem algumas limitações, mas às vezes é melhor um tratamento remoto do que nenhum tratamento. Então as pessoas interessadas podem nos procurar no ProAmiti, PROAMITI.com.br. Perfeito, agora, a gente vai colocar na descrição do podcast. Pessoas que estão procurando mais informação, ou talvez uma reflexão, mais do que um tratamento, sobre como pensar estilo de vida e promoção de saúde física e mental, aí a mesma equipe, nós aqui, temos uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação Viver Bem, onde a gente tem muita informação sobre essas coisas, inclusive sobre essa questão de emoção positiva, emoção negativa, equilíbrio, etc. Legal. Aí as pessoas que estiverem interessadas, procurem-nos lá no site da Associação Viver Bem, que é assim, ó, sem cedilha e sem acento, né? associacalviverbem.org.br. Tá bom? Pode deixar, a gente vai colocar todos esses detalhes, tá bom? Muito obrigado, doutora Hermana. E Tati, a sua mensagem? Obrigada, acho que assim, esse é um tema sempre muito relevante, né, ainda mais no que a gente vive hoje, nesse momento, tantas coisas, tudo pra já, tudo pra ontem, você tem uma sensação constante que você está sempre atrasado, sempre devendo, sempre com alguma pendência, e a gente deixa de enxergar algumas coisas, por conta até mesmo de todo dessa cobrança hoje que a gente tem, dessa tecnologia, desse trabalho que não acaba, mas eu acho que equilíbrio, buscar e pensar sobre isso faz com que a gente consiga realmente tentar construir
relações diferentes, espaços diferentes e valorização de outros aspectos que a gente foi perdendo, mas que tem que fazer parte do dia de hoje. Eu não entro muito nessa linha do minha época era boa, sua época é ruim e aí vai. Acho que tudo é bom, a gente tem que... Exato, a gente tem que seguir e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível para o que está agora, né? Mas a gente trabalha aqui o tempo todo com os excessos, né, irmão? Então, e quando os excessos se tornam, adoecem as pessoas. Disfuncionais, então, né? Quando fica disfuncional.